Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e nessa aula eu quero mostrar para vocês como fazer esse modelinho de estojo de higiene pessoal. Olha só que legal, ele fecha aqui, olha, com a abinha e ele fica super prático para carregar, tá bom? Se você quer aprender costura criativa, não deixe de seguir aqui o canal. Ativa o sininho que fica aqui embaixo, ó, para você receber notificação sempre que tiver aula nova disponível, tá certo? Uma peça super fácil aí para você inovar seu portfólio de peças para suas clientes, tá certo? Vamos lá aprender a costurar essa peça linda? Aqui eu vou começar passando para vocês as medidas que a gente vai precisar para fazer essa peça. Essa aqui é a parte do corpo e ele tem a medida de 27 por 24. A gente vai usar no decorrer do passo a passo exatamente nessa posição, 24 na altura e 27 no comprimento, tá bom? Essa medida eu cortei 2 vezes no tecido, olha só que bonitinho o tecido que eu tô usando, de dentinho, e uma vez na manta R2. Aqui pra adiantar, a parte de dentro da minha peça, eu já passei o ferro aqui, né, no tecido. Vocês estão vendo que eu tô usando a mesma estampa, pro lado de fora ou pro lado de dentro. Mas se você for usar uma estampa diferente do lado de dentro, é essa estampa do lado de dentro que você vai passar na manta primeiro, tá bom? Igual eu fiz aqui, ó, passei o ferro na manta, costurinha toda a volta. Essa aqui, que é a parte de fora, vai ficar soltinha por enquanto, tá bom? Então, vamos lá agora para as medidas da abinha. Aqui, a aba para fechar nossa peça tem a medida de 9 centímetros por 7. Eu cortei também 2 vezes no tecido e uma vez na manta. O que eu fiz aqui, ó? Coloquei o tecido na manta e a outra parte de tecido coloquei estampa de frente com estampa. Um alfinete aqui para segurar e a gente já vai costurar nossa aba dessa forma. Agora a parte do plástico, gente, aqui eu tô usando plástico cristal 0,20, ele é uma ótima numeração para costurar em máquina doméstica também, tá? A gente vai precisar de 2 cortes do plástico no tamanho de 9 por 22, 2 vezes, e uma vez aqui um corte maior, que é 22 por 22. Tá certo? No caso é um quadrado com as medidas iguais, 22 por 22. Esse aqui é uma vez só, tá certo? A gente vai precisar de 2 pedaços de zíper, com 24 centímetros cada um. 2 cursores. Aqui eu vou usar esse de dentinho pra combinar. E um outro rosinha, vai ficar super bonitinho, olha só que legal. Aí a gente precisa das medidas da telinha. Aqui eu tô usando tela vôlei, ó, esse material. Se você quiser, pode usar também plástico cristal ou até mesmo tecido, pra gente fazer os bolsinhos do corpo da nossa peça. Essa telinha menor tem o tamanho de 14 por 14, é um quadrado de tamanhos iguais nas laterais. E aqui a gente tem esse um pouco mais comprido, que ele é o tamanho de 14 por 24, tá bom? Olha só, tô usando essa telinha, ela é um rosa bem clarinho pra combinar com a minha estampa. E pra finalizar a nossa peça e fazer os acabamentos, a gente vai precisar do viés, tá? Aqui eu vou usar esse viés aqui, que é o largo, tá certo? Olha só. Aqui eu vou usar, tem um rolo aqui, mas você pode comprar 4 metros para fazer uma peça, é o suficiente para você conseguir usar o viés, tá bom? Se você gostou desses materiais que eu mostrei, a gente tem no site o kit, e olha que bonitinho, gente. O kit, ele é composto de materiais para você fazer uma peça feminina e uma peça masculina. Então tem o tecido rosinha e o tecido azul. São 2 cursores de dentinho, um cursorzinho rosa e um cursor azul. O zíper vai 50 centímetros de cada, o azulzinho e o rosa, o viés, a quantidade que vocês vão precisar. Aqui atrás também tem a telinha vôlei e o plástico cristal. A única coisa que não vai no kit, porque nós não temos na lojinha, é o botão, tá certo? Se você gostou desse kit, quer adquirir e fazer assim tudo combinando igual eu, acessa o site que eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, tá certo? Ah, esqueci de falar, também vai a manta, né, gente? No kit também vai a manta R2. Cada kit desse dá pra você fazer 2 peças e sobra tecido, caso você queira comprar uma toalhinha e fazer um barradinho de tecido na toalhinha, tá certo? Vamos lá, então, montar a nossa peça. Então, vamos começar a costurar pela parte dos bolsos de plástico, certo? Aqui, gente, eu cortei, ó, 4 pedaços de viés de 22 centímetros, que é o comprimento dos nossos plásticos, tá bom? E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó.
Nesses dois plásticos, que são os menores, eu vou colocar um viés em uma pontinha só. Um aqui e o outro aqui, tá? Nesse aqui, que ele é maior, eu vou colocar dos dois lados. Um viés de cá e o outro de cá, tá bom? Vamos lá, então, costurar. Então, olha só, coloquei o viezinho conforme eu expliquei. Olha essa parte maior como que ficou. E agora, já coloquei o calcador de zíper aqui na minha máquina, porque a gente vai costurar o zíper, tá? Então, o que que eu vou fazer? As duas partes de plástico menores, eu vou pegar o meu zíper e costurar ele dessa forma, ó. Passando a costurinha aqui, tá? Depois que eu fiz a costura no zíper, agora eu vou pegar essa parte do plástico maior e eu vou costurar esse viezinho do plástico maior na outra partezinha do zíper, dessa forma, tá? E passa a costurinha aqui. Passei esse daqui, olha só como é que ficou. Agora, aqui na outra pontinha, a gente coloca a outra parte do zíper. Então, olha só, pessoal. O nosso plástico, por enquanto, ficou assim, ó. Então, olha só, depois que eu costurei os dois zíper, olha como ficou nessa parte do plástico. Vou virar ele aqui, ó, pro lado do avesso do zíper. E a gente vai fazer isso aqui, ó, essa dobra, tá? A gente vai dobrar o plástico bem aonde ele começa aqui, ó, depois do segundo viés, tá bom? Então, ó, dobrei esse. Pra que ele fique bem certinho, aqui eu vou usar, ó, prendedores, tá? Então, eu coloco um prendedorzinho de cá e um prendedor de cá, tá certo? A mesma coisa eu vou fazer aqui. Essa pontinha do plástico eu levo pra lá, dobrando aqui, ó, bem aonde tem o viés, tá certo? E aqui também vou colocar prendedor. Então, coloquei o prendedor aqui na parte de baixo também. E aí, gente, ó, as pontinhas, as beiradinhas do plástico se encontram aqui ao meio. Caso uma passe pra cá, outra pra lá, não fique muito no meio certinho, você corta, refila a beiradinha pra deixar assim, ó, dessa forma, tá? E agora a gente vai colocar os cursores, tá bom? Aí o cursor, gente, deixa eu pegar aqui o cursor que eu vou usar. Então, eu vou usar esses dois. Nesse zíper de cá eu vou colocar o de dentinho e no de cá eu vou colocar esse cursor rosinha, tá certo? A gente coloca de baixo pra cima, porque aí sempre quando ele for fechar, ele vai ficar fechadinho em cima. Quando abrir, você puxa ele pra baixo, tá? Então, eu vou colocar os dois aqui, ó. Então, depois que eu coloquei os dois cursores, olha só que bonitinho que ficou. Agora, gente, eu aproveitei também e cortei as pontinhas do zíper, que tava aqui muito comprido, tá? Então, cortei bem rente com o plástico. A gente vai passar uma costurinha bem na beiradinha, do lado de cá, e do lado de cá pra fazer o acabamento com viés. Pra isso, eu coloquei esse calcador branquinho aqui, que é o calcador de Teflon. Mas se você não tiver esse calcador, você passa um pouquinho de lubrificante de máquina, ou um pouquinho de hidratante, bem assim, pra poder deslizar bem o calcador. Então, depois que eu passei essa costura, eu cortei dois pedaços de viés
da largura aqui, ó, desse plástico. Na verdade, ele tá passando um pouquinho em cada pontinha, tá vendo aqui? Pra gente poder fazer o acabamento. O que que eu fiz, gente? Nas duas pontinhas, eu arredondei um pouquinho o viés pra poder fazer o acabamento. Vou fazer o quê, ó? Uma dobrinha, tá? Aqui no viés. E aí, depois eu dobro todo o restante, porque a gente vai fazer o acabamento aqui, ó. Então, fazendo essa dobrinha, vai ficar um acabamento bem bonitinho. Eu coloco ele desse jeito no plástico e vou passar uma costurinha aqui. Então, olha só, gente, essa parte, por enquanto, a gente vai reservar. Aqui no meio ainda tá sem acabamento, tá bom? Quando a gente for montar a peça, vocês vão entender como que a gente faz o acabamento do meio. Eu vou deixar ele aqui do ladinho, porque agora a gente vai costurar os bolsinhos de tela, tá bom? Vou começar por esse bolsinho mais comprido. Eu vou cortar um viés aqui, ó, da altura dele. Então, pego aqui o meu viés novamente e corto aqui um pedaço de viés, tá? Eu vou dobrar ele e costurar em uma das beiradinhas, tá bom? Isso você vai fazer se for usar a telinha, se for usar plástico, o que você for usar de material para fazer esse bolsinho, você coloca esse viés aqui na beiradinha. Então, coloquei o viés aqui nessa telinha. Agora a gente vai fazer aqui a parte do bolsinho menor. Esse bolsinho menor a gente vai colocar um viés aqui em uma parte de cima e outro na lateral. Então eu cortei 2 pedaços de viés aqui, ó, do mesmo tamanho que a telinha. Eu vou dobrar ele ao meio e um eu vou colocar aqui, tá? Coloco aqui e passo a costura. Depois que eu passei essa costura, o outro eu vou costurar na lateral. Mas aí eu vou fazer, ó, a mesma coisa que eu fiz no acabamento do bolsinho de plástico. Eu vou arredondar um pouquinho aqui o viés pra poder dobrar e dobra mais uma vez. Porque ele vai ficar aqui, ó, bem na pontinha. E aí ele fica com o acabamento bonitinho. Agora eu passo a costura aqui na beiradinha. Bom, os 2 bolsinhos estando prontos, agora a gente vai posicionar no corpo, né? Aquela parte do tecido que eu falei pra vocês, colocar na manta, tá certo? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui, estão vendo que a telinha eu não arredondei, tá? A parte do corpo, eu arredondei os 4 cantinhos, olha só. É opcional, se você quiser arredondar, você pode arredondar, senão você faz quadradinho. Então, uma telinha eu vou colocar aqui, bem retinha, tá? Depois que eu posiciono ela, eu coloco o prendedor pra fixar. E a outra eu vou colocar aqui. Aqui no meio preciso ter um espacinho, tá bom? Porque a gente vai ainda costurar o bolsinho de plástico. Então, tem que ter esse espacinho, não pode ficar muito encostado, tá bom? Então, deixo esse espaço, eu vou alfinetar essa parte da telinha também. Então, depois que eu coloquei o prendedor, a gente vai costurar. Esse bolsinho quadradinho, eu vou passar uma costura aqui na lateral e embaixo. Esse bolsinho a gente também costura aqui em toda a volta. Aqui a minha telinha, ela acabou sobrando um pouquinho, mas depois a gente refila, tá? Então, olha só, gente, fiz a costura, essas beiradinhas que sobrou de tela, depois eu vou refilar. Aqui nesse bolso quadrado, eu acabei passando também uma costura bem aqui no meio, pra poder fazer 2 bolsinhos assim, olha, com divisão, tá? Pra colocar pasta de dente, escova de dente, enfim. Essa costura no meio, ela é opcional, se você quiser, tá bom? E eu passei uma costura aqui também. E agora, a gente vai fixar o bolsinho transparente. Como que eu vou fazer isso? Ó, vou marcar bem no meio aqui.
vincando, ele vai dar aqui, ó, tá? Então, eu vou posicionar o plástico, olha só. E aí, eu vou passar uma costura bem aqui no meio, por isso que eu ainda tô com o calcador aqui de teflon, né, porque eu ainda vou costurar no plástico. Então, eu vou passar uma costura bem aqui no meio pra fixar e depois a gente vem com o acabamento de viés. Depois que eu passei a costura aqui no meio, a gente vai pegar um pedaço de viés da altura aqui da nossa peça. Esse viés, como ele é muito largo, eu vou dobrar ele ao meio pra ficar mais estreitinho. E eu vou colocar esse viés por cima da costura que eu acabei de fazer e vou costurar ele, ó, nas duas beiradinhas, beiradinha de cá e de cá, pra ficar um acabamento bonitinho. Olha só, então, gente, que bonitinho que ficou, tá? E agora, a gente vai fazer a abinha pra poder fechar a nossa peça. Então, tá aqui a aba da maneira que eu ensinei pra vocês no início do vídeo. Vou passar uma costura em toda a volta aqui, tá? Só que embaixo eu vou deixar aberto pra poder virar a nossa abinha. Então, aqui passei a costura, aproveitei e tirei o excesso que tinha de manta. E pela abertura que eu deixei, eu vou virar ele todo pro lado direito. Acertando bem as pontinhas, tá? Ó, com a ponta da tesoura, eu ajudo aqui, ó, pra ficar bem certinho. Depois que eu fiz isso, eu vou passar mais uma costurinha na beiradinha em toda a volta pra fazer um detalhe bonito, tá? Então, olha só, pra gente fixar na nossa peça, a gente vai marcar o meio. Então, eu vou dobrar a aba bem certinho e eu vou dar um pique aqui, ó, bem no meio da dobra, tá? A mesma coisa, gente, eu vou fazer aqui com a peça, tá? A gente dobra ela ao meio, juntando curvinha com curvinha, ou se você for fazer quadrado, você junta a quina com quina e vou fazer um pique pequenininho aqui, é pequeno, tá? É só pra marcar aqui aonde é o meio, tá certo? Antes da gente costurar a aba, eu já ia esquecendo, a gente tem que colocar outra parte de tecido aqui. Então, vou colocar o tecidinho aqui, olha, já tá aqui do ladinho. Vou colocar o tecido aqui e passar o ferro pra gente poder fixar a aba. Então, coloquei aqui, olha, o outro tecido, aí eu fiz o pique de novo, tá, gente? Dobrei aqui e fiz o pique, né, depois que eu costurei o tecido, tá bom? E aí, a gente vai aqui, ó, virar a peça pro lado de fora, pegar a aba e colocar o piquezinho da aba junto com o pique que eu fiz aqui no corpo. E aqui, ó, eu passo uma costura, tá? Então, a abinha ficou desse jeito, tá bom? Pra gente finalizar, agora a gente vai passar o viés em toda a volta, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, um pedacinho de viés para fazer o acabamento do encontro do início e do final do nosso viés. A gente sempre começa colocando o viés pro lado de dentro da nossa peça, então eu vou costurar aqui, ó, esse pedacinho de viés. Eu vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem melhor. E aí, ó, pego aqui o viés, posiciono ele bem em cima desse retalhinho e vou fazer a costura em toda a volta, tá? A beiradinha do viés, ela sempre fica paralelo com a beiradinha da peça. Na curva, o viés vai acompanhar a peça, olha só. Tá bom? Não pode ficar assim, ó, o viés pra dentro. Então, nas curvinhas, ele vai acompanhar, certo? Então, eu vou fazer essa costurinha por dentro em toda a volta. Então, aqui, passei a costurinha em toda a volta, tá? Aqui, ó, vai ter espaço pra costurar o viés sim, viu? Entre o plástico e a beiradinha. Então, a gente faz a costura aqui bem tranquilo.
Depois que eu fiz essa costura, eu vou virar o viés todo pra fora, porque agora a gente vai rebater, pra poder finalizar a nossa peça, tá? Então, virei o viezinho todo pra fora. Aqui a gente vai, ó, o viés, ele só tampa aqui essa parte, esse acabamento, né? E a gente vai fazer a costurinha bem na beiradinha, olha só, em toda a volta. Então, olha só, gente, depois que eu costurei em toda a volta, olha que bonitinho que ficou a nossa peça por dentro. Esse cursor ficou muito legal, olha só, o outro também combinou. Eu já aproveitei e coloquei o botãozinho. E aí a peça está pronta. Deixa eu tirar o zoom para poder dar pra ver melhor. Então, olha só. O botão eu coloquei um na aba, tá? Você pode usar aquele botão tic-tac também. E o outro eu marquei aqui, coloquei ele por dentro do bolsinho, tá vendo? E tá prontinha a nossa peça, ficou super bonitinha. Eu tenho certeza que vai ser ótima de venda aí pra vocês, porque ela é bem diferente. E o pessoal vai adorar, tá certo? Eu deixo pra vocês o valor de venda dessa peça de 45 a 55 reais, dependendo também se você for vender com alguma toalhinha junto, né? Você tem que colocar o valor da toalhinha também, a que guarda aqui nesse bolsinho, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.